Quando o Billy Mandy chegou à Cartoon Network por volta do início dos anos 2000, muitas pessoas não perceberam logo de cara que aquilo não seria apenas um desenho comum ou engraçadinho. Por trás do humor e também do sarcasmo que o desenho demonstra através dos personagens Billy Mandy, existia também um universo inteiro de medo, terror e até grotesco em alguns momentos. O que fazia isso tudo funcionar de uma maneira tão inteligente e genial ao mesmo tempo é que o Maxwell Atoms, que era o criador do desenho, ele pegava todos esses elementos, mortos-vivos, monstros, coisas bizarras, e acabava quebrando tudo com as piadas absurdas. Muitas das vezes o humor vinha por causa da idiotice do Billy. A primeira sacada genial do desenho, se a gente olhar bem, está no visual desconfortável. E se a gente prestar atenção, alguns dos traços são meio tortos, cheios de ângulos estranhos, e Mandy raramente sorri. E sem contar que o Billy, além de idiota, ele é todo desalinhado e desastrado. Os fundos dos desenhos geralmente traz o lado mais sombrio, a gente vê detalhes mais para o lado de terror mesmo. Isso é interessante porque o cenário nos transmite a emoção de medo mesmo, uma sensação de desconfortável, mas o mais interessante também é que o desenho tem uma boa quebra de humor, que acaba fazendo com que a gente veja esse desenho como algo divertido mesmo. E essa é a proposta do desenho. Por mais que a série explore medos infantis clássicos como palhaços, monstros embaixo das camas e outras coisas bizarras, isso acabava deixando a gente assim mais desconfortável mesmo. Porém, o lado genial é que imediatamente tem piadas e coisas para quebrar aquele clima mesmo. Por exemplo, é o bicho papão, que é o medo de toda criança, e a gente vê ali que ele é como se fosse um personagem pro lado covarde, e isso é bem interessante. O desenho tem um bom equilíbrio entre trazer o medo, mas ao mesmo tempo ele consegue quebrar aquele clima e trazer uma leveza muito genial para quem assiste. Inclusive, em muitos episódios que a tensão ali tá aumentada, tá trazendo um desconforto, tem coisas bizarras, acaba que o Billy ali quase sempre joga uma piada ou faz alguma burrice que acaba quebrando aquela atmosfera de terror. A narrativa por trás dos episódios tem um truque por um lado bem genial, que é, como eu disse, cria tensão ali, cria aquela atmosfera de medo e depois acaba quebrando ela de propósito. O episódio Billy Mandy salva o Natal, por exemplo, mostra o Papai Noel como se fosse ali um vampiro doente, e assim acaba distorcendo um ícone normal mesmo e transforma ele em algo bizarro. E a mensagem que o desenho demonstra é que o medo ali está em todo lugar, é na figura mais inocente. Porém, o desenho tem uma maneira brilhante de sempre ridicularizar e satirizar aquilo. Isso é interessante porque ele ensina diretamente a criança ou quem assistir a rir daquilo que dá medo. E isso faz com que o desenho a torne uma coisa leve e agradável de assistir. Em um resumo, é um equilíbrio genial. Algo sobre a personagem Mandy é que ela é um ponto fixo de toda essa atmosfera de terror que o desenho demonstra, porque tipo assim, a personagem ela não demonstra medo, ela é como se fosse o oposto do terror. Sem contar que os traços dela, assim que você vê o personagem, na maneira de falar, ela tem muito traço ali bem frio mesmo, e também muito debochada em alguns momentos. E é interessante esse equilíbrio, porque o Billy, por outro lado, ele traz um pouco de caos ali, porque por mais que ele seja idiota e imbecil em muitos momentos, o medo ali na cabeça dele parece simplesmente não existir. Enquanto a Mandy ali, ela traz um medo em outros seres ali daquele universo através daquela frieza, daquele jeito bizarro dela, o Billy traz um caos ali pro lado da burrice mesmo. Existem muitos episódios que demonstram genialidade e também são perfeitos para demonstrar a atmosfera do desenho. Algo interessante é que quando o Billy Mandy ali fez um crossover com a Turma do Bairro, as versões originais tinham piadas bizarras que foram cortadas da versão final ali, ou seja, em um resumo foram censuradas. A gente vê que Billy Mandy, ele foi um desenho sombrio que trouxe personagens bizarros, vilões bizarros em um modo geral, porém eles acabavam sendo quebrados ali com aquele humor do Billy, e sem contar que muitos dos vilões, eles não eram vilões em si, eles realmente eram algo banal mesmo, ou seja, por mais que eles tivessem aparência de vilão, no fundo eles não eram nada, basicamente. Alguns vilões, por exemplo. Bom, então esse foi o vídeo sobre Billy Mandy, esse desenho infantil incrível, trouxe uma atmosfera sombria e ao mesmo tempo aquela quebra de humor muito genial. Bom, então é isso, obrigado e tchau.